Olá, eu sou Guilherme de Souza e esse é o Art Comics. Hoje nós vamos falar sobre 3 obras: O Relógio do Juízo Final, Andarilho e Blue Jay Samurai. Blue Jay Samurai, escrita e desenhada por Tito Camelo. A HQ traz a história de um pássaro azul samurai, aprisionado em um mundo fantástico e enfrentando vários perigos para tentar conquistar sua liberdade. O protagonista da história é um pássaro antropomórfico, ou seja, tem características e aspectos humanos no visual. E cara, eu preciso dizer, que visual bacana o Tito criou para esse personagem. O Blue Jay, ele usa um casaco meio militar, carrega espadas samurais na cintura e ainda tem um braço biônico. Sério, gente, não tem como ficar mais legal do que isso. A experiência ao ler Blue Jay é bem bacana, isso porque o Tito ele não perde muito tempo tentando explicar quem é esse personagem ou que mundo é aquele que ele está aprisionado. A gente só sabe que o Blue Jay está ali, contra a vontade dele, e parece ser mantido em cativeiro por uma espécie de monstro gigante. Depois da primeira grande batalha, que abre a HQ, a gente começa a acompanhar a jornada desse personagem até aquele momento. Então a gente vê o Blue Jay encontrando com outros habitantes desse mundo estranho, né? Sempre buscando ajuda ou o conhecimento necessário para ele conseguir sair desse lugar. É legal ver também que no meio da ação e das batalhas, o Tito ele consegue distribuir referências de coisas pouco relacionadas com quadrinhos, música, games e até futebol. Outra coisa legal é o espaço que o autor consegue encontrar dentro da trama dele para discutir filosoficamente conceitos como liberdade e coragem. Mas o que mais me impressionou na obra foi o final. O Tito ele reserva uma grande revelação que faz o leitor reavaliar todos os elementos da história que ele viu até então. E se apenas isso não fosse suficiente para tornar essa HQ memorável, o Tito ele consegue deixar uma mensagem muito forte sobre conscientização ambiental. E olha, ele faz isso de uma forma sem parecer brega, forçada ou piegas. Na verdade, é incrível como a mensagem encaixa perfeitamente bem dentro do contexto ali da história. A arte do Tito é extremamente detalhada e muito dinâmica. É um traço bem autoral, com uma arte final muito bonita. Parte disso vem da mistura de estilos. Há elementos dos cómics americanos, mas a gente consegue perceber também muita influência do mangá, principalmente no uso incrível das linhas de ação e das belas rachuras que ele faz. Vale destacar também a criatividade no uso das onomatopeias, especialmente quando o personagem está ouvindo música durante as lutas. A publicação ainda traz alguns extras bem legais, como estudos de personagens, sketches, thumbnails, elementos que serviram de referência para a história e uma galeria com arte do universo de Blue Jay Samurai por outros quadrinistas. O Tito, autor da HQ, ele é natural do Rio Grande do Sul, mas vive aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, há muitos anos. Ele faz parte da onda de grandes quadrinistas que vem surgindo na cidade aí na última década. Eu já acompanho o trabalho do Tito há muitos anos. Apesar do Blue Jay ser o primeiro trabalho solo dele, antes disso, o Tito publicava histórias curtas nas revistas do coletivo El Fanzine. Vale ressaltar que essas também são histórias incríveis com uma qualidade de roteiro e arte impressionantes. Então, além de Blue Jay Samurai, se você tiver a chance de adquirir algum desses outros trabalhos, cara, não pensa 2 vezes, pega! Blue Jay Samurai foi lançada na CCXP 2018. De lá para cá, conquistou muitos elogios, inclusive marcando presença em listas de melhores HQs do ano. Em 2019, o autor chegou a ser indicado ao troféu HQ Mix na categoria Novo Talento Desenhista. Blue Jay Samurai é uma HQ preto e branco, formato americano, tem 32 páginas e custa R$ 25. Você pode adquirir na loja online da Corja dos Quadrinhos. E você, que vai adquirir um exemplar do Blue Jay Samurai, fica a dica. Quando for comprar, seja no site, seja diretamente com o autor em algum evento que você possa estar presente, peça um sketch ao artista. Sério, gente, olha que demais o Tito fez no meu exemplar. Cara, bacana demais, né? Curtiu o Blue Jay? Então, se liga nessas dicas de outras HQs protagonizadas por animais antropomórficos. Maus, de Art Spiegelman. Maus é um dos maiores clássicos dos quadrinhos.
Nele, Art Spiegelman retrata as histórias que seu pai, um judeu polonês, viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma obra tocante e muito premiada. Black Sad, de Juan Dias e Guarnido. Nos Estados Unidos da década de 50 vive Black Sad, um gato preto que trabalha como detetive particular, sempre se envolvendo em grandes mistérios. Fritz, the Cat, de Robert Crumb. Uma das obras mais conhecidas e polêmicas do cenário underground da década de 60. Fritz é um gato que curte viver suas 9 vidas regadas a muito sexo e drogas. Em 1972, chegou a virar longa-metragem de animação, dirigido por Ralph Bakshi. Agora a gente vai falar de Andarilho, obra desenhada por Dan Verdura e escrita por Marcos Leopoldino. Andarilho conta a história de Lucas, um geógrafo cínico que trabalha com demarcação de terras na Amazônia. Depois de ter sido feito refém por alguns índios, Lucas se depara com um estranho bracelete que o transporta para um mundo mágico com seres fantásticos. Lucas então vai precisar escolher entre ficar nesse novo mundo e ajudar seus novos amigos ou continuar buscando o caminho para casa. De cara eu tenho que falar que essa é mais uma publicação do selo Risco. O selo Risco é um coletivo aqui de Niterói fundado pelos autores Marcos Leopoldino, Gabriel Calfa e Diego Porto. E por que eu estou falando da Risco? Simplesmente porque as publicações da Risco são sempre ótimas histórias, feitas por grandes artistas e com acabamento primoroso. E Andarilho não é diferente, uma grande história com arte e roteiros muito bem acabados numa publicação belamente diagramada. Sobre a história, a gente pode dizer que o Marcos Leopoldino, roteirista de Andarilho, constrói aqui uma grande aventura de ficção e fantasia. O diferencial é que Andarilho mistura orques, dragões, cavaleiros com elementos da cultura indígena nacional. Particularmente, é a primeira vez que eu leio uma HQ que faz esse tipo de mistura. E confesso, eu fiquei muito impressionado. Não apenas em ver como essa mescla funciona tão bem, mas como consegue dar um ar totalmente novo para o gênero da fantasia. A gente cresceu lendo histórias com premissas onde um herói terráqueo, geralmente americano ou inglês, vai parar em outro mundo ou outro planeta. Alguns exemplos são John Carter, Flash Gordon e Adam Strange. Apesar de Andarilho partir de uma premissa muito parecida com essas outras obras, ter como protagonista um personagem brasileiro, metido lá no meio da Amazônia, que presta serviço para a FUNAI, resolvendo pepino entre fazendeiro e índios, cara, isso traz uma enorme camada de ineditismo para a obra. Outro destaque é Ventura, um mundo mágico onde o herói vai parar. Leopoldino e Dan Verdura criaram aqui um mundo extremamente rico, com uma atmosfera muito particular. Mesmo sem se aprofundar muito nesse primeiro momento, podemos ver que esse é um universo muito bem estruturado, com suas próprias raças, lendas, costumes e conflitos. E é bacana, durante a leitura, ir descobrindo tudo isso aos poucos, junto com o herói da história. Afinal, o Lucas chegou lá completamente perdido e está tendo contato com tudo aquilo pela primeira vez, assim como o leitor. Durante a leitura, fica evidente a paixão que o roteirista Marcos Leopoldino tem pela temática fantástica. A construção desse mundo ela só seria possível pela mente de um apaixonado pelo gênero da espada e feitiçaria. Alguém que é muito familiarizado, por exemplo, com jogos de RPG. Outro elemento que torna esse mundo incrível é a arte de Dan Verdura. Com um traço fino e elegante, muito detalhista, a gente consegue ver o apreço do artista na criação de elementos como a arquitetura e a flora desse mundo. O colorido belíssimo, sempre com cores pastéis, parece deixar essa realidade ainda mais fantástica. Realmente, a cada virada de página, parece que você está olhando para uma outra dimensão. Andarilho é uma minissérie em 5 partes, colorida, tem formato americano, 40 páginas, custa R$ 24,90 e pode ser adquirida na loja online do selo Risco. Chegou nas bancas o último exemplar da série Relógio do Juízo Final, em 12 partes, roteiro de Geoff Johns e arte de Gary Frank. Se você não sabe do que trata, é uma série da DC Comics, onde eles reuniriam na mesma história os consagrados personagens da editora,
como o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, com os personagens de Watchmen, a obra máxima de Alan Moore. Na história, Ozymandias percebe que o plano que ele executou lá no final de Watchmen falhou. A humanidade, mais uma vez, se encontra à beira de um apocalipse nuclear. Para impedir isso, ele vai numa jornada em busca do Dr. Manhattan, o único com poder suficiente para salvar seu mundo. Sendo que nessa, ele acaba indo parar no universo DC. Antes de tudo, eu tenho que confessar que eu sou muito fã da série original, assim como da maioria dos trabalhos do Alan Moore. Ainda assim, nesse caso, eu acho que a DC demorou até tempo demais para resolver colocar os personagens mais consagrados dos cómics americanos ao lado dos personagens da graphic novel mais elogiada de todos os tempos, sendo que eles são todos da mesma editora, todos pertencem ali à DC, à Time Warner. Feito isso, finalmente, temos um problema. A série não é boa. É um lixo? Também não. O caso é que são 12 edições que no final entregam um resultado apenas mediano. A obra tem sim alguns bons momentos. Nas primeiras edições, ali nas 3, 4 primeiras edições, é bem bacana os encontros inusitados que vão acontecendo, como o Lex Luthor que esbarra com Ozymandias, o Rorschach interagindo com o Batman, e mais na reta final o Dr. Manhattan e o Superman frente a frente. Esses encontros, eles surpreendem conforme eles vão acontecendo. O problema é que só isso não é suficiente. A obra em si tem um ritmo ruim. Parte disso são os roteiros de Geoff Johns, que durante a história tenta emular a identidade descrita ali do Alan Moore, sendo que ele falha miseravelmente. E outro problema é o Gary Frank, que apesar de ser um ótimo artista, ele aqui na série está preso num esquema de 9 quadros por página, um grid que foi muito utilizado na obra original, mas que aqui o Gary Frank não sabe utilizar isso direito, a arte dele acaba sendo empobrecida e o ritmo da história acaba sendo arrastado. Outros problemas são os personagens. Tanto de Watchmen quanto da DC, alguns deles são muito mal utilizados na história. Na verdade, eles são subaproveitados. Um exemplo disso é a Mulher Maravilha, que é relegada a coadjuvante. O que acontece com a personagem, suas ações, basicamente a gente fica sabendo através de narração ou do televisor ou de outros personagens. Outro problema do roteiro são os planos do Ozymandias, que nunca ficam muito claros, e a partir do momento que eles vão sendo adaptados para a situação que eles vivem ali na trama, a coisa se complica ainda mais e fica ainda mais complicado de você compreender bem o que o Ozymandias está tramando ali. Temos alguns bons momentos, principalmente no que diz respeito à participação do Superman. O papel dele, não só para a trama, mas para todo o universo e multiverso DC, é muito bem trabalhado pelo Geoff Johns. Acho que para quem é fã do Homem de Aço, essa edição final pode soar até como uma homenagem ao kryptoniano. Ainda assim, nada disso é suficiente. Acho que a maioria dos leitores sabia que esse seria um projeto que dificilmente teria um peso para ser encarado como uma continuação de Watchmen. Eu só esperava que fosse divertido. Alguns momentos impactantes, parcerias inusitadas acontecendo de uma forma bem desenvolvida, enfim, não foi o caso. Meu veredito é que a DC não conseguiu criar uma história boa o suficiente para justificar a união desses dois universos. Como eu disse antes, não chega a ser o insulto que muitos esperavam, mas fica um gosto amargo de potencial desperdiçado aqui. E acabou. Eu espero que você tenha gostado. Fique atento ao canal. Em breve nós vamos ter novos vídeos com mais dicas de HQ aqui no Arte Comics.